Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos cá para mais um A Conversa Com, hoje com o Dr. Marco Souza. Vamos falar sobre o mês da prevenção do suicídio. Olá, Marco, boa noite. Olá, Vanessa, tudo bem? Como estás? Tudo bem? Está tudo bem, obrigado. O Dr. Marco é psicólogo clínico e da saúde, formado em Psicologia Clínica e da Saúde como formação principal, tendo várias outras áreas de formação, tendo inclusive criado um projeto muito interessante que se chama Verdades do Corpo. Mas melhor do que eu para falar sobre ele, o próprio. Por isso convidava-te a falares um bocadinho sobre o teu trabalho, sobre aquilo que tens vindo a fazer ao longo dos anos enquanto psicólogo e aqui as diferenças para também com o nosso trabalho da psicologia em si. Antes de mais, quero agradecer por este convite. Sinto-me honrado por estar aqui a participar neste momento, falar sobre um tema que acho que requer e merece ser visto e ser falado. Algo que eu encontro frequentemente na minha experiência clínica também, ao longo destes anos todos, já formei-me desde 2003, já sou psicólogo desde essa altura. E, bem, a minha formação é vasta, não é? A única coisa que eu posso dizer, se fosse agora resumir aqui o currículo, creio que estaríamos aqui há algum tempo aqui a espalhar-nos um bocadinho aqui por este tempo, mas basicamente o meu trabalho foca-se e incide sobretudo em relação a uma espécie de uma mudança de paradigma na saúde, onde eu procuro introduzir a psicologia no centro da saúde, basicamente, onde eu dou muito valor, eu dou muito propósito às emoções, àquilo que nós sentimos, à relação com o nosso corpo, à relação com toda esta dinâmica toda que nós vivemos dentro de nós e que requer, digamos, um trabalho profundo de autoconhecimento.
Então o meu papel basicamente foi trazer um pouco a relação entre o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, e também saber que, para mim, pelo menos assim que eu vejo, não é? Perceber que os sintomas que nós encontramos na nossa vida, não é? Que sejam eles por vezes psicológicos, psiquiátricos, físicos, fisiológicos, têm uma percentagem também emocional. E esta vertente, este foco, para mim é super interessante porque nos coloca no centro da nossa vida e que nos coloca também mais empoderados em relação aos vários problemas que nós vivemos, não é? Por isso, basicamente, a minha missão tem sido essa, é colocar a psicologia no centro de conhecimento também e levar a muita gente e o meu projeto também tem sido uma ajuda nesse sentido. Por isso, mais uma Exatamente. vez, Lá está, quero verdades. estar aqui. Verdades do Mais, corpo, sim. assim, Verdades do Corpo é um projeto que criaste há algum tempo, e que integra a relação entre o corpo e a mente, oferecendo um mapa que auxilia, assim, por assim dizer, o autoconhecimento através da psicologia. Portanto, a questão que eu tenho para te colocar é: acreditas que a doença é uma solução sábia que a natureza encontra para transformar uma vida? Sim, sim, eu acho que esse é um ponto de vista que nós podemos agora criar e co-criar. É quando nós temos uma doença, perceber o que é que ela nos está a querer dizer. Ou seja, claro que existe, claro, a vertente convencional e a vertente médica, mas também em torno da doença também existe uma vertente humana também, não é? Então, o meu papel basicamente é trazer, digamos, este conhecimento, olhar para o sintoma, o que quer que seja, e perceber o que é que eles nos querem comunicar, de onde é que vem este sintoma, o que é que eles nos está a querer dizer, para onde é que nós temos que olhar, qual é a parte de nós que nós precisamos cuidar de nós próprios, de forma com que esta doença funcione, de certa forma, a nosso favor e não contra nós. Ou seja, em vez de estarmos numa dialética de lutar contra algo, aqui o objetivo que eu pretendo, sobretudo no meu trabalho, é usar as doenças a nosso favor. Ou seja, o que é que eles não querem comunicar, o que é que eles querem dizer, o que é que eles, de certa forma, nos estão a querer oferecer. E por vezes isso requer uma mudança do mindset. Por muita gente isso, digamos, requer tempo, não é? Requer também conhecimento e também saber que nada dentro de nós está separado. Ou seja, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa saúde, está tudo interligado aqui dentro de nós. E, basicamente, não é? Sem querer agora alongar noutros temas, porque acho que é importante também focarmos aqui no tema que nós passamos, basicamente o meu papel é trazer a doença, ao fim e ao cabo, como uma forma de solucionar outros problemas que estão relacionados, que às vezes não diretamente com a doença, mas com uma forma como nós estamos a vivê-la. É? Por isso, isto é um retalho de várias pontas, não é? Que nós temos que olhar a isso. Ou seja, Claro, o nosso corpo pode ser um sintoma, aquilo que nós vamos desportando. Temos que estar atentos ao nosso corpo como um sintoma. Sim, e pegando já, não sei se queremos, por exemplo, pegando em certos temas, não é? Por exemplo, o caso de certas patologias comportamentais, por exemplo, neste caso, no suicídio, não é? Este é o tema que nós estamos a trazer. Isto aqui, digamos, revela aqui muitas coisas aqui por trás deste fundo, é? Por acaso, aqui é mesmo abrir aqui um bocadinho esta caixinha e perceber também o que é que está lá a acontecer e olhar isso com muito respeito. Exatamente, portanto, uma mudança negativa brusca nas relações interpessoais, no emprego, no nosso dia a dia, uma doença como, por exemplo, o burnout, problemas de ansiedade, podem levar a pessoa a pretender de alguma forma terminar, usando um termo mais leve, com a própria vida? Sim, vamos ver. Antes de pegar um pouco no tema e no sintoma, não é? Claro que quando falamos do ato em si, de colocar em termo a nossa vida, ou tentativas de colocar em termo a própria vida, normalmente o que acontece nestas situações há sempre chamado um desencadeante psicológico, um desencadeante do meio, isto é. Esses exemplos todos que forneceste são possíveis desencadeantes, ou seja, pode ser uma ruptura amorosa, uma falência, uma perda de alguém, digamos,
ou até pode ser mesmo simplesmente o acumular de várias situações na vida da pessoa, que chega ao momento em que o seu cérebro, digamos, as suas instâncias psíquicas e psicológicas não conseguem, de certa forma, dar espaço para que essas emoções saiam de uma forma segura, ou que sejam expressas, ou que sejam compreendidas, e num ato de salvação, o suicídio acaba, de certa forma, isto pode soar estranho, mas pode ser, de certa forma, uma solução para a própria dor, uma solução para o próprio sofrimento. Porque em alguém que normalmente vive estas situações, ela tem a crença de que, a partir do momento em que eu aniquilo a minha vida, eu consigo libertar-me. Ao fim e ao cabo, se formos a ver as coisas de uma forma muito segura, ao fim e ao cabo, o ato em si de suicídio é uma aclamação de vida. Pode parecer paradoxal, mas ao fim e ao cabo é que quando que alguém que tem esse comportamento, ao fim e ao cabo, ela na realidade quer viver, ela quer ser livre. Só que existem outros fatores por trás, não é? Que impedem que ela faça isso de uma forma mais digamos, mais segura ou menos dolorosa, não tão, de certa forma, não queria usar bem esta palavra, mas mais dramática também. E a prevenção do suicídio passa muito, e nestas situações, e também falando da minha experiência, passa muito pela própria pessoa em si, aprender a gerir emocionalmente toda a tensão que ela vive permanentemente dentro dela, que ela não consegue soltar. É quase como se eu estivesse aprisionada dentro de uma prisão de emoções, uma prisão de impulso, uma prisão de desejo, uma prisão de algo que ela não sabe como soltar. Em última instância, a função positiva, vamos ver assim as coisas nem negativa nem positiva, mas a função do suicídio acaba por me libertar desta tensão muito profunda. Boa. Quando as pessoas falam em suicídio, pela tua experiência, acreditas que será uma forma de poder chamar a atenção ou que realmente podem pretender exumar o ato? Isso é um tema também muito delicado, porque às vezes o suicídio pode ser usado também, ou digamos, ao falar de suicídio, pode ser também ser usado como uma estratégia. Isto é, deixa-me só aqui desligar aqui uma chamada. Ok. Que eu estava a dizer que, por exemplo, nestes casos em que a pessoa verbaliza bastante, eu vou-me matar, eu vou-me suicidar, ou vai tentar fazer isso e procura chamar muito a atenção disso, normalmente aí o que acontece é que podemos estar perante uma pessoa com uma personalidade manipuladora. Isto é, cujo objetivo positivo de chamar a atenção através do suicídio, o benefício secundário que a pessoa tem é ser vista. Ok, eu quero ser vista, eu sinto que não sou vista, eu sinto que estou aqui sozinha, estou aqui abandonada, estou aqui numa espécie de uma infantilidade dentro de mim, que eu quero sair aqui deste lugar, então eu busco a atenção. E é também uma estratégia de sobrevivência, sem querendo também julgar as pessoas que dizem, que pretendem ou procuram chamar a atenção ao suicídio, mas aí também é importante perceber que às vezes também pode funcionar como uma estratégia de manipulação, mas que também vem de um lugar de dor, onde ela aprendeu esta estratégia para chamar a atenção das pessoas que estão à volta dela, porque na realidade o que ela pretende é ser vista. Os casos... Desculpa, continua. E normalmente o que acontece é, por exemplo, nos casos reais de tentativa de suicídio, por norma, a maioria deles são cometidos no silêncio. Isto é, a pessoa pensa, fecha-se nos seus pensamentos e aí é que está a gravidade da situação. Não sente, digamos, abertura para poder falar sobre o tema, porque sabe que falar sobre este tema pode implicar muita agitação à volta dela, então por opção ela faz exatamente ao contrário. A pessoa que normalmente leva esse ato, a escolha dela é procurar esconder-se e fechar-se nela própria, e isto é que realmente aí nesta situação é que se torna mais delicado, é que se torna mais perigoso, porque ela não escapando desta informação, chega ao momento em que a tensão torna-se de tal forma intensa, então aí há o risco de partir para o ato. E às vezes, normalmente, as pessoas que vivem, às vezes, este tema de silêncio, normalmente são aquelas que realmente nós temos de ter em conta. E por vezes nem sequer nós sabemos, porque nós sabemos de casos públicos, não é? Por exemplo, vamos falar, por exemplo, do caso de Pedro Lima, não é?
que é alguém que nós supostamente, não é? Temos a ideia que é alguém de sucesso e que alguém tem filhos, tem uma família, tem uma carreira, e de um momento para o outro decide, desaparece. Exatamente, ela decide no mindset dela, decide que a solução para resolver os problemas dela é a minha libertação total. Ok, isto é muito delicado, porque se alguém chamar alguém, por exemplo, a dizer assim, eu quero, mas imaginamos, estamos num consultório, normalmente a pessoa que tem estes pensamentos não verbaliza, esconde, acaba por, se calhar pode dar indícios no discurso, por exemplo, era mais fácil se eu morresse, ou a vida quase que me sentisse morto ou morta, não é? Às vezes pode dar pequenos indícios do discurso, mas às vezes é indetectável. E nesses casos é que é preciso, de certa forma, nós usarmos estas plataformas, como estamos a fazer eu e tu, não é? Através do vosso projeto, para que as pessoas, de certa forma, se identificam com isto, deem o primeiro passo em pedir ajuda. Peçam ajuda, sem dúvida. Peçam ajuda. Temos aqui este canal, temos aqui o vosso projeto, também tenho aqui, digamos, o meu projeto também. Peçam ajuda de forma, ok, eu não me sinto bem. Simplesmente Falem não é com um preciso amigo dizer. para depois dar os próximos passos. Também. Falar comigo. Mas mesmo ao falar comigo, perceber se eu me sinto com este amigo, que eu me posso abrir sem ser julgado do outro lado. Do género, falar com alguém e eu do outro lado dizer, foda-se, estás a pensar uma merda dessas, pá, tira essa merda da tua cabeça, tu estás tolo, não sei o quê. Ou seja, então, a pessoa pensa, então realmente... Exatamente, e acaba por desvalorizar, ok, realmente tenho razão, não falar isto com ninguém e vou guardar isto para mim. Não, está tudo bem, não, eu só falei sobre isso. Não, isto de vez em quando vem. Ok? Então isso não é a solução. E por vezes quando é partilhar isso e as pessoas de certa forma possam ter, digamos, este indício, não é? É importante pedirem ajuda e a pessoas ou técnicos que se sentem que podem ser úteis para eles. E por vezes essa ajuda não existe, porque não há muita gente, não há muitas comunidades que, de certa forma, tenha coragem e tenha, de certa forma, a sensibilidade de acolher, por vezes, este grito silencioso de ajuda. Porque normalmente a pessoa nunca diz que se vai tentar suicidar ou que se vai suicidar. Normalmente a pessoa diz, eu sinto-me muito mal, estou em sofrimento. E não precisamos sequer pegar no tema, falar do suicídio, falar, mas você já pensou em suicidar-se? Não. É isso, não. Ok, validar a dor da pessoa. É perceber que ela fez aquele caminho, fez tudo que pôde para aguentar aquela pressão, aquela dor, só que neste momento sinto que estou num lugar de impotência que se eu não fizer, que eu preciso de ajuda para abrir o meu coração de uma forma segura para abrir esta dor. Só isso. E às vezes o escutar de uma forma livre, o escutar de uma forma empática, o escutar de uma forma sensível, não é? É o suficiente para que, ok, então esses pensamentos vêm de algum lado, ok, estes pensamentos vêm de um lugar da dor, ok, vou agora simplesmente olhar para mim e perceber o que é que eu posso fazer por mim, e cuidar de mim e olhar para mim e deixar de estar num lugar onde procurei sacrificar a minha vida, onde procurei estar noutros papéis que não em mim. Daí é que falámos do suicídio, digamos, se calhar estamos a falar da ponta de um iceberg. Estamos a falar da ponta de um iceberg. Não estamos a falar de tudo o que a pessoa traz por dentro dela, no seu interior, no seu psiquismo, nas suas emoções. Tudo aquilo que vem. Desculpa. Isto está mesmo para concluir em relação à tua pergunta, não é? Para fazer esta distinção realmente das pessoas que procuram, de certa forma, usar isso como uma estratégia de sobrevivência e manipulação, não é? Para chamar a atenção, e também elas têm o direito, porque é uma estratégia, não é? Aquelas pessoas que realmente estão nesse lugar de dor, em silêncio. Claro que é importante fazer essa distinção e vai caber um bocadinho da experiência de cada um fazer essa distinção. Isso vai depender do profissional, da sensibilidade de cada um. Exatamente. Mesmo quando as pessoas são acompanhadas por psicólogo, psiquiatras, por uma equipa multidisciplinar de saúde, nem só o psicólogo, nem só o psiquiatra, porque é que ainda há casos de reincidência? Se os casos de reincidência de alguma forma são comuns?
Se consideras que são comuns, da tua Se há experiência. reincidência, isso só significa que o conflito emocional que levou a esse comportamento não foi resolvido. Ok. Por mais que, por vezes, exista esse apoio, se existe reincidência, o conflito central que leva a pessoa a cometer esse comportamento, de certa forma, ainda não houve a oportunidade de ser trabalhado, de ser ouvido, escutado e sentido. Mas está ali a remoer. Mas está ali em stand-by. É por isso que normalmente as pessoas que têm este tipo de comportamento ou tentativas de comportamento requer, de certa forma, requer fazer uma análise e uma mudança de vida profunda e, sobretudo, uma capacidade de voltar novamente a elas próprias e aprenderem a linguagem das emoções, aprenderem a linguagem do amor, aprender a linguagem do safety, da segurança, perceber o que é que o corpo sente, perceber o que é meu, perceber o que é dos outros. Ou seja, isto requer uma certa espécie de um treino do sistema nervoso central, mas também requer um acompanhamento profundo, porque normalmente as pessoas que têm esta tentativa são pessoas altamente profundas. Se reparares, as pessoas até que cometem um suicídio, há uma tendência, são pessoas que, por exemplo, há uma tendência muito grande de pessoas em meios artísticos de cometerem estes atos. Porquê? Porque em termos da expressividade da sua alma, vamos assim dizer de uma forma simbólica, não é? Em termos de expressividade da sua alma, se essa alma não tiver um contentor para aguentar essa expressão, ela fica contida dentro dela, porque normalmente as pessoas estão nas artes, pessoas criativas, pessoas procuram abrir, de certa forma, Estamos aqui uma falha de rede. Estamos ok, só foi, já tentar. está cá novamente. Um, dois. Já cá estás novamente. Sim, e só para concluir um pouco também em relação a. Eu sei que estou a desviar um bocado das tuas perguntas, talvez, não é? Não, Mas acho que estamos aí também no ponto certo. estamos no ponto certo. Ok, e é isso simplesmente para concluir que realmente as pessoas que têm este tipo de comportamentos têm uma profundidade de espírito muito grande, muito, muito grande, e que merecem serem vistas e reconhecidas como tal, e ter o sustento, o apoio para poderem ser elas próprias. Porque eu acho que é uma espécie de um paradoxo, as pessoas que vivem muito querem viver tanto que se tiverem o corpo traumatizado, elas vão querer ir viver para o outro lado. Não sei se me estou a fazer explicar. Sim, ou seja, como se nós tivéssemos muitos traumas que vêm acumulados, vindo a ser acumulados até mesmo desde a infância, não sendo partilhados nem em contexto terapêutico, nem com ninguém. E nós vamos vivendo a nossa vida como se fôssemos as pessoas mais alegres e mais dinâmicas, interativas e comunicativas, de alguma forma, mas no fundo temos um trauma tão profundo que vamos nos esquecendo de nós próprios. Isto acaba por ser um caminho doloroso, quando percebemos, ou fazemos ou terminamos de imediato com a nossa vida, ou procuramos ajuda e temos um longo caminho pela frente, um caminho muitas vezes doloroso, que nem toda a gente tem open mind. Não tem que ser, não tem que ser. Não tem que ser. Sim, não tem que ser, exatamente, tem que ser. Mas, sim, há um confronto muito grande com a dor. Sim, isso é. E lá está. Eu acredito que haja um confronto muito grande com a dor e que, por vezes, possa ser difícil libertar essa dor, expressá-la com pessoas que eventualmente não conhecemos ou até que conhecemos e torna-se um caminho que, por vezes, pode até ser curto ou longo. Vai sempre depender da pessoa. Normalmente é longo, mas quando a pessoa dá o salto... Digamos que vamos colocar as coisas dessa forma. É o tempo certo. É o tempo que tem de ser. O tempo da pessoa, de Exatamente. alguma forma. E quando a pessoa... eu vou usar aqui a metáfora da borboleta, não é? Estamos ali no nosso casulo e de repente temos alguém à nossa frente, por exemplo, um Marco, e que vamos tornando
numa borboleta e depois seguimos o nosso caminho a voar livremente e passamos a permitir-nos e a aceitar-nos a nossa vida de uma outra forma, a ter uma nova visão sobre nós próprios, a ver o que realmente importa para nós e que de alguma forma, não é de alguma forma, nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida e que se não estivermos bem connosco, também não podemos estar bem com os outros. Portanto, é sempre importante, na minha perspectiva, claro, esta procura de ajuda, o falar, o libertar as emoções, o libertar os traumas, aprender a lidar com as emoções, aprender a expressá-las também, aprender a perceber o que é meu e o que é teu, o que é o meu espaço, o que é o teu espaço e tornar-nos livres de alguma forma. Diria, fechava assim esta minha conclusão. Sim, Não sei se concordo concordas. totalmente, concordo totalmente. E é exatamente isso. Ao fim e ao cabo, como estavas a falar, não é? Na questão da metamorfose, não é? Do casulo e da borboleta, não é? É muito giro. E o que faz normalmente esse tipo de trabalho é que na realidade são dois seres humanos, que estão perante o outro. E é essa humanidade, o facto de eu estar aqui para ti, toma o teu tempo. Sei que precisas estar fechado no teu casulo, ok, está tudo bem. Usa o teu casulo para te isolares, mas está tudo bem. Eu estou aqui para alguma coisa que precises. Aconchega-te, busca as coisas que precisas, isola-te se precisares, mas estamos aqui para ti. E este lado humano, sem pressar o casulo a abrir-se, dar este tempo, ter esta, de certa forma, esta paciência, por vezes que acontecem pessoas que estão neste lugar, é uma virtude que muita gente terá que cultivar, não só nos nossos profissionais, não é? Também sei que também, não é? Como psicóloga, como psicólogo e todos os nossos colegas que estão, de certa forma, aqui atentos à nossa live, cultivar também esta não pressão sobre esta situação, não pressão, não vou pressionar, olha, mas já pensaste em pensar de uma forma diferente, olha, mas já pensaste em fazer isto, mas já... Ok, então a pessoa ainda cria um sistema defensivo ainda mais forte, o corpo fecha-se, o corpo fecha ainda mais, não é? Então aqui realmente é como a tua metáfora, a metáfora que usaste, é uma metáfora muito útil neste processo, porque a pessoa que está neste processo pode levar a esse sintoma ou não é? Esse comportamento assim em alto. Necessita também de um acompanhamento humano, de um tempo. E perceber que cada pessoa tem a sua escolha e respeitar essa escolha, não é? Mesmo apesar de eu saber que tenho a minha experiência e tenho a minha humanidade no processo, cabe a cada qual escolher o seu caminho, por mais que isto seja muito doloroso, porque há pessoas que realmente escolhem fazer isso, não é? E embora seja, porque isto é uma dor que depois fica muito forte na família, não é? E há pessoas que infelizmente não tiveram esse lado humano à volta delas, não é? E acabam por causar depois um buraco enorme na família, não é? Acabam por causar uma dor muito grande na família e se espalha-se também. E depois é que cada elemento da família terá que gerir também esse vazio desse ato. Ou seja, nós não podemos culpar ninguém por esta situação, mas realmente é uma situação que implica depois um reajuste de todo o sistema familiar. Porque uma pessoa, quando comete um ato destes, nunca faz isto, de certa forma, de uma forma egoísta ou maléfica, leviana, não, nunca faz por isso, porque no fundo, ela procura o seu maior bem, que é libertar-se da dor, mas é uma forma bastante dramática, claro. E por isso nós vimos também, por isso também é importante nestas situações, caso isto tenha acontecido, mesmo... Alô? Olá. Olá. Às vezes falhaste agora novamente um pouco. Ok, mas acho que já está on outra vez. Sim, mesmo os próprios familiares darem a oportunidade a eles próprios para se reverem a eles próprios mesmo e perante uma pessoa que cometeu este ato, perceber o que é que aqui eu preciso trabalhar em mim, o que é que eu preciso aprender com isto. Será que eu preciso também de abrir-me também às emoções? Será que eu preciso também de ser eu próprio ou eu própria? E usar às vezes estes dramas não como uma forma de julgamento, não é? Exatamente. Porque tu és filho ou és filha daquele que se matou,
não é? Tu és filho, ou és a neta ou neta daquele teu avô que se matou, que se enforcou, ou que me deu um tiro na cabeça, ou que, em vez de usar isso como um estigma, que a sociedade acaba por criar muito um estigma muito grande em torno deste tema, não é? Um estigma que é um estigma bastante cultural, porque a nossa religião, temos a crença que as pessoas que cometem este crime ficam, digamos, presos no limbo, ficam no inferno, não é? E isto é que também há aqui um estigma religioso, um dogma religioso em torno deste tema que também não ajuda nada, muito sinceramente, não é? Mas isto já é secular. Mas aqui temos que ser mais inteligentes e usar isto a nosso favor, em termos de autoconhecimento. Uhum. E acho que isto é importante também assinalar também. O que fazer quando uma pessoa refere que quer pôr termo à própria vida? Já foste falando de alguma forma aqui um pouco sobre isto, mas assim mais em concreto, o que é que nós, enquanto o cidadão comum, enquanto terapeutas, enquanto psicólogos, enquanto profissionais de saúde, podemos fazer quando a pessoa refere? Ok, já falamos aqui muito da escuta, do ter o cuidado de ouvir a pessoa, o não julgamento, assim muito sucintamente em meia dúzia de palavras, só para reforçar aqui o que qualquer um de nós, enquanto pessoa, poderia fazer quando alguém vem ter connosco e não dizer para com isso, não digas disparates, isso é impossível, tu não queres nada acabar com a própria vida, tens uma vida fantástica, e são só ideias da tua cabeça, deixa-te isso, vamos beber um copo. Não, ouvir a pessoa, ter o lado da empatia, da escuta ativa, de tentar perceber se é uma dor real, de tentar encaminhá-la para a melhor ajuda a nível de saúde. Não sei, diz-me tu que estás mais dentro. Já respondeste. Já respondi. Já respondeste Não à dá, pergunta. contigo não Uma dá. entrevista muito versada. Pergunta-resposta. Não, estou agora a brincar um bocado, né? Mas realmente é assim, todas as estratégias que partilhaste agora realmente são essas. São essas todas. E fico feliz por saber que também existe já esse conhecimento também, não é? Porque é um tema que também requer alguma maturidade emocional para lidar com isto, mesmo em termos de psicólogo ou terapeuta. É alguém que, caso sinta que não tenha, digamos, a competência ou sinta que não está preparado para lidar com uma situação dessas, que mantenha a coragem de dizer assim, olha, eu peço imensa desculpa, mas eu neste momento não te consigo ajudar, mas eu posso te ajudar passando a encaminhar para outro meu colega, porque nesta fase da minha vida talvez é um tema que também mexe muito comigo, eu não consigo, eu não posso, mas talvez possa ter alguém que te ajude. E o terapeuta e o psicólogo também terá que ter esta honestidade profissional, também de perceber que por vezes um tema destes pode ser demasiado intenso para ele, e está tudo bem, está tudo bem. Isso não quer dizer que nós... Ainda bem que tocas nesse ponto, ainda bem que tocas nesse ponto de passarmos o caso, de termos a própria consciência, a nossa própria consciência de que eu não vou ser o melhor terapeuta para aquela pessoa, é na situação A, B, C ou D, mas eu tenho um colega que o pode fazer melhor do que eu. Nós, enquanto terapeutas, também nos autotrabalharmos, ter um autoconhecimento de nós próprios. Eu acredito e que todos nós psicólogos devemos ser tão bem acompanhados. Marco, estás aí? Estás. Não há problema. Que todos nós também devemos ser acompanhados por um profissional, porque vai haver sempre, nós não estamos 100% bem todos os dias, também somos um ser humano, temos os nossos altos e baixos e precisamos de alguma forma também de um acompanhamento, não digo digo mesmo, um acompanhamento psicoterapêutico em que vamos também trabalhar os nossos traumas, porque nós também temos a nossa própria história de vida, os nossos conflitos internos ou com as pessoas, ou seja o que for, e enquanto terapeutas temos que ter esta honestidade, mas não só para connosco, eu acredito que nós temos que ser ainda mais honestos para com a pessoa que está à nossa frente. Ela é que está ali em sofrimento, não podemos brincar com ela, porque o nosso mau trabalho pode levar a exatamente isto. Por isso, se eu não estou preparada, se eu não estou pronta para receber, porque é que vou passar o caso e está tudo certo.
É Pelo isso, menos é isso. seria por aqui a minha visão e acho que, alguns, de certa forma, colegas de profissão ainda estão muito presos à à Sim, é parte. porque aqui há uma coisa que chamada, e eu acho que já também compartilhas isso, também já faz parte um bocado também do meu trabalho e tu também certamente já deves conhecer, não é? Que é chamado o complexo do Salvador. Isto é, um, as pessoas, normalmente os psicólogos, os terapeutas, por norma têm este complexo. Acreditam que podem, de certa forma, salvar o mundo, ou salvar o paciente, ou salvar o cliente, e isso faz com que a pessoa não tenha espaço para ela sentir e fazer as coisas por ela própria, em ela própria tomar essa decisão. E por vezes nessas situações há muito risco do terapeuta estar neste complexo. E não pode acontecer isto, porque se isto acontecer, a pessoa acaba, o terapeuta acaba por manipular indiretamente a consulta, acaba por manipular indiretamente a pessoa sem o saber, simplesmente porque ela acha que aquilo que ela diz ou as estratégias dela seriam as melhores para ele. Mas não, quem é que somos nós para dizer que as melhores estratégias são estas? O primeiro passo é Exatamente, criar uma relação humana. Ou sem seja, a dúvida. pessoa que está ao nosso lado tem que estar connosco e nós temos que estar com elas. Tem que existir conectividade, tem que existir conexão. Temos que perceber que nós dois somos duas pessoas iguais. E a partir daqui, ok. E a partir do momento há um clique, há uma conexão, ok, estou aqui para ti. Nem que é preciso estar uma hora em silêncio. Vamos Dá estar essa espaço hora em para que essa silêncio. conexão. Ou falar sobre o futebol, falar sobre o Porto, falar sobre a política, ou falar whatever, não é? O que interessa é que, primeiro, nestas situações, o lado humano é fundamental. E por vezes isso torna-nos vulneráveis como terapeutas. Estar nesse lado humano. Porque isso também vai fazer com que eles nos vejam também aquilo que nós sentimos. Que nós, ou seja, quando a pessoa fala, eu estou a pensar em matar, do outro lado, ele automaticamente o inconsciente dela vai sentir, será que a pessoa está a receber esta mensagem, está com medo? Bem, se eu estiver com medo, ok, eu vou-me proteger, já não vou falar este tema com esta pessoa, não é? Então é importante o próprio terapeuta, também nestas situações, fazer um trabalho de autoanálise profunda. Não há outro caminho. E o grande problema da nossa academia e universidades é que preparamos psicólogos sem qualquer este tipo de formação interior. Sabemos disso. Eu sei que, eu sei que já faz um trabalho já de autodesenvolvimento já há alguns anos e é por isso também já nos conhecemos, não é? Porque partilhamos também o mesmo Exatamente. caminho em relação a este conhecimento. Mas a realidade é que, infelizmente, as nossas universidades não veem isto como uma condição Sim, fundamental. e não nos E isto preparam para a realidade no terreno, seja ela não qual for, preparam para a realidade. Não, não preparam para a realidade. de todo. E acho que nós estamos a fugir um bocado do tema, Sim, mas não agora estamos. estamos, agora estamos. Estamos, De estamos e não alguma estamos. forma, mas também estamos aqui a chamar a atenção para algo que é importante, para quem possa estar a ver, para professores, para colegas de profissão, alertar aqui um pensamento um pouco que se calhar vai chocar algumas mentes, mas não há problema, nós estamos aqui para isso mesmo, para abrir essas mentes, tornar aqui uma open mind e para que percebam que é importante o acompanhamento e que não é algo vergonhoso, é algo que é mesmo importante. Eu ia aproveitar, Marco, vou só interromper um bocadinho, para as pessoas que nos estão a ver, podem ir colocando perguntas, podem ir mandando mensagens, a colocar questões, entretanto vamos abrir aqui um espaço para responder às vossas perguntas, está bem? Sejam à vontade, nós vamos continuando aqui a falar, mas coloquem as vossas questões, está bem? Aliás, Pronto, deixa eu fazer aqui, sim, só dá fazer um um bocadinho parênteses. X, faz, Mas força. diz. Há alguma coisa que Não, queiras acrescentar só para não, colocar aqui um parênteses? podes colocar, Ok. podes. Ok, aqui uma coisa que é um pormenor importante que nós também não podemos deixar passar. Normalmente nestes sintomas, nestas situações, ou nestas possibilidades, não é, deste tipo de comportamento, não é? É fundamental nós também envolvermos a comunidade. Isto é, a pessoa que procura ajuda, ela precisa ter uma rede de apoio. Isto é, ela não pode fazer isto só sozinha com o terapeuta. Terá que ter pessoas à volta dela que estejam com ela para esta situação. E é importante essa pessoa identificar quem à sua volta neste momento está ao lado dela, nem que seja a vizinha de baixo, nem que seja o senhor de café que vai lá todos os dias e de vez em quando bebe ali um bagacinho e um cheirinho e tipo, fala, conversa sobre o dia a dia. E o Manel, então, a minha vida está mesmo lixada. Ou
seja, procurar encontrar uma rede de apoio. A pessoa terá que identificar isso. O ideal seria as famílias. O ideal seria integrar as famílias neste processo e perceberem, ok, isto não é só um problema dele, meus senhores. Isto é um problema do sistema. Isto é um problema de todo o sistema em si. E cada qual terá que ter a coragem de dar este apoio a esta pessoa e procurar também escutar o seu lado humano para poder soltá-la deste lugar. Só que, infelizmente, não existem muitas famílias porque por várias razões que não cabem agora nesta live, nesta entrevista, não é? Não estão ainda preparadas para acolher, às vezes, estes sintomas, não é? Por isso, mesmo na ausência, às vezes, na deficiência desse apoio familiar, identificar uma rede de apoio. E isso nós precisamos de uma comunidade. Eu aqui, não é? E aqui também faço a minha parte também, e também dizer, também o vosso projeto também é uma forma de criar já uma possível comunidade também, não é? Criar uma comunidade que estas pessoas também tenham voz e têm esta rede de apoio. Sermos também aqui um suporte. E aqui é 50% do trabalho. A comunidade acaba por ser 50% da cura. E às vezes também não... dizer mais. Diz. Até mais de 50%. Até mais. Sim, às vezes também é complicado encontrarmos a nossa rede de apoio, porque às vezes somos pessoas de alguma forma tão sociais, achamos que temos muita gente à nossa volta. Na realidade, se calhar só temos o chamado amigo da ocasião ou o amigo dos copos, e quando na realidade nós estamos nesta dor, nesta luta pela sobrevivência, vamos procurar ajuda nesses amigos que nós acreditamos ser os amigos para a vida, e na realidade são os primeiros a dizer tchau. Ok, isso está tudo certo, acontece isso, não é? Acontece isso bastante. Mas isso pode acontecer, e isto também é digamos, é um reminder, uma relembrança também à pessoa, não é? Talvez é importante ela revisar o que é para mim ter uma relação autêntica também. A própria pessoa quer saber o que é para mim ter uma relação autêntica. Quem são as pessoas que ocuparam este lugar na minha vida? Às vezes basta só uma, mas é o suficiente para criar esse bonding, esse laço. Basta só uma, mas se for mais, melhor. É lógico, não é? Claro. Mas sim, isso acontece. Mas, ok, nós depois, durante o processo, se calhar chegamos a uma fase de compreensão diferente e percebemos que a pessoa na altura poderia não estar numa fase também ela boa ou não preparada para lidar com uma situação. Exatamente. Não nem ter de julgamento, ok, exato, mas aí temos... Não haver aqui, mas isto é um processo que depois demora a ser compreendido por quem está a passar pela situação. Na altura fica-se, acredito que fique de alguma forma magoado, triste, revoltado, ainda mais revoltado com o processo de dor que está a passar. Ok, estou a ser abandonado ou abandonada, mas na realidade se calhar aquela pessoa precisava mais de ajuda do que nós, e naquele momento não está preparada para isso. Mas nós também só conseguimos ver isto ao longo do nosso percurso de cura, por assim dizer, do nosso processo terapêutico. Sim, exatamente. Isto é como a metáfora do balão, não é? O balão só consegue subir quando consegue largar os pesos. Exatamente. E por vezes não é? No nosso processo de desenvolvimento interior, que neste caso estamos a falar deste comportamento de suicídio, não é? Às vezes há certos pesos que, por mais que nos custam, terão de ser largados. Certos relacionamentos tóxicos, que estão ali a parasitar a vida da pessoa, podem ser, de certa forma, exigências estúpidas por parte do meio, podem ser exigências profissionais, podem ser exigências familiares, são coisas que é necessário largar também. Não é? Ou seja, isto é uma revisão que o terapeuta e a pessoa que está lá, não é, pedir ajuda, terá que fazer, e daí é que é o processo de terapia, é abrir este mapa. Ok, perceber o que é que me serve, o que é que não me serve, o que é que tens a dizer sobre isso, okay? E então aqui começa a psicoterapia. Certo. Olha, já temos aqui uma questão da Maria Martins, que fez aqui um comentário, eu vou ler. Aí está, o grande problema. Pois, mas nesse momento é preciso apoio. Podemos ser o nosso terapeuta, mas depois voltamos para o nosso dia-a-dia e temos que ter muita força.
Lá está, que vai mesmo aqui de encontro àquilo que tanto eu como tu estávamos a referir, a Olá, Maria. importância... Olá, Maria. A importância de termos um apoio fora do consultório, termos aquela ligação. Exato, Eu é chegar uma a casa, realidade, é uma realidade, exato. E eu aqui um chegar a ponto que a casa e ter Maria, alguém. e o ponto aqui que a Maria está a apontar, que é um ponto fulcral, é porque realmente a pessoa que está a pedir ajuda, ela sabe que a ajuda terapeuta é fundamental, mas ela também sabe que não pode criar essa dependência. Terá que criar também outras estratégias de forma a buscar esse apoio, sem ser por vezes aquele momento, não é, de sanador que ela tem com um terapeuta ou com uma terapeuta. E isto também é super importante, é a pessoa também procurar esse apoio. E aí cabe a pessoa também mover-se em procurar pessoas ou grupos de pessoas ou grupos de mulheres para abrir este caminho. Claro que isto é um passo. É um passo, é um passo. Cabe Muitas cada vezes, qual dar estes passos. Nós não podemos obrigar ninguém, ok, a aprender a andar, não é? Uma criança não é obrigada, ela começa a caminhar quando se sente que precisa do seu tempo para caminhar. Dar um passo, dar outro. Nós não podemos forçar uma criança a forçar a caminhar. e no processo de aprendizagem da caminhada, a criança vai cair muitas vezes, assim como nós, durante os processos terapêuticos, nós, enquanto utentes e agora não enquanto terapeutas, também vamos ter recaídas, vamos ter dias maus, e nesse momento, se não temos o terapeuta connosco, porque o terapeuta não passa a 100% do seu tempo... Ou um amigo, ou uma amiga, não é? Exatamente, Sim. ter alguém a quem mandar uma mensagem, Okay. alguém a quem eu posso fazer uma chamada e dizer, olha, hoje não estou bem, podes vir ter comigo, posso vir ter contigo, vamos tomar um café, preciso só de falar. Ou então criar um espaço seguro, acolhedor para si, em que, ok, hoje não estou bem, se calhar vou fazer uma introspecção, vou perceber o que é que se está a passar hoje comigo, tentar perceber quais são os pensamentos que estão na minha cabeça, tentar pôr em retrospectiva, Isso. por aí seriam por exemplo, ouvir estas lives, por exemplo, não é? Ouvir estas lives Ouvir, também. falar, ir a sítios, linhas de apoio, pessoas, de certa forma, já passaram pelo processo, escutar, ouvir, abrir o coração, não é? Sim, isto é um processo. Isto é um processo. É um processo muitas vezes demorado e acredito que Eu digo outra doloroso. vez, é o tempo necessário. Exatamente. É o tempo que tem de ser. É o tempo que cada um de nós necessitar. Vai entrar mais um comentário, agora da Joana Ribeiro, que diz, boa noite, na minha opinião as famílias não conseguem ajudar porque não estão preparadas para aceitar que alguém cometa um ato desses. Penso que mais facilmente a pessoa que está cheia de dor a partilhe com o terapeuta e esconda dos próximos porque as respostas são, tal como vocês disseram, deixa-te disso. Isso ainda vai aumentar a dor. Foi o que falámos logo ao início. Foi exatamente isso que falámos ao início. Exato. Obrigado, Joana, por essa validação. Mas é mesmo isso. Foi isso que realmente nós falámos no início. Há sempre esse risco de julgamento, não é? E isto não ajuda. Exatamente. De forma alguma. Daí tentarmos ser o terapeuta e escondermos a nossa própria dor daqueles que deviam ser, se calhar, o nosso primeiro ponto de abrigo, de alguma forma, ou ponto de abrigo, a nossa família, os nossos pais, os nossos tios, os nossos primos, seja quem for, alguém que nos seja, que tenha um laço de sangue para connosco. Muitas das vezes só temos os amigos e quando temos, outras vezes o terapeuta, e já é o nosso, é o caminho, é o que tiver que ser, o que bem vai. Temos aqui mais uma questão. Se calhar, eu vou só colocar uma questão, uma última questão aqui para fecharmos e depois passaremos outros comentários de quem nos está a ver. Achas que o facto de estarmos aqui hoje a abordar este tema tão sensível pode encorajar ao ato ou pode encorajar à procura? Era uma pergunta rasteira. À procura de ajuda. É uma pergunta assim. Creio que não, muito pelo contrário. Eu acho que pode ser uma forma da pessoa mover-se.
Era isso que eu queria ouvir. Queria-te ouvir A dizer pessoa, isso. a pessoa Irmos mover, estar a ali. pessoa se movimentar, a pessoa precisa se Exatamente. movimentar. Sim. Pode ajudar esse bebê, pode ajudar talvez a descongelar algo que a pessoa sente, e ok, eu ouço estas palavras, estou a ouvir aqui alguém que está a falar sobre isto, não é? De uma forma tão Ok, descontraída, tão natural. vou-me mover. Mesmo que a pessoa, às vezes, se a pessoa sentir que isto não está a fazer bem, a primeira coisa que ela vai fazer é desligar a internet ou mudar para outro StreamYard, para mudar, ok, isto já me está a incomodar, vou para o Instagram. Está o problema resolvido. Não é? Ou seja, Fazer scroll. se cada pessoa escolher isso, não é? Exatamente. Mas Fica só, sempre. mas só mesmo só para concluir, porque em relação a aqui a algo muito importante também, que acho que também é digno de referir também, que acho que também foi antes de roteiro, acho que era uma das perguntas talvez que também estava em cima da mesa, acho eu, do estudo, não sei, mas é a questão da estatística relativamente entre os homens e as Sim, mulheres. sim, sim. Existe uma em cada 6 mortes de pessoas entre os 10 e os 29 anos em Portugal é por suicídio. Na verdade, é já Sim. a principal causa de morte junto de crianças e jovens adultos no nosso país. Alguma explicação para isto? Era esta a questão. Sim, a explicação que eu tenho é muito simples, é aqui a explicação, pelo menos de uma forma muito sucinta, não é? Para darmos espaço, é que a nossa quem na realidade está doente não somos nós, é a sociedade. A sociedade, neste momento, com as exigências todas que estão a colocar sobre as pressões, sobre as redes sociais, sobre o fato de nós não nos permitirmos sermos humanos e estamos à procura sempre de uma vida melhor e não, de certa forma, permitir sermos mais profundos e deixar esta superficialidade, digamos, esta superficialidade social que está a acontecer agora neste momento e não falar sobre estes temas é o que está a matar as pessoas. Não propriamente as pessoas em si, porque as pessoas querem viver, mas com uma pressão destas à volta, não só em termos sociais, mas em termos profissionais, em termos económicos, a sociedade adoece as pessoas. E nós sabemos que estamos num sistema que beneficia bastante pessoas empoderadas, não é? A realidade é mesmo esta, não é? E a pessoa, quanto mais empoderada, mais controlável é para neste ingramento do sistema que está a ser criado. Eu não quero estar com isto numa perspectiva, digamos, partidária ou política, não é? Eu estou a falar simplesmente de uma falta de educação da sociedade perante os valores humanos. E isto Exatamente. realmente é o que está a matar as pessoas. E quando E falamos aqui, especialmente, sim. E sim, quando diz, falamos aqui desculpa. numa faixa etária mais jovem, aqui as crianças, adolescentes, muitos jogos online, como tivemos há uns anos, que não se foi assim há tanto tempo, o jogo da baleia azul, que levou ao suicídio de algumas crianças em Ok. Portugal, o Sim, eu creio jogo da que Momo, sim, os o problema desafios está do por trás. TikTok. O O problema problema, está por sim, trás. O problema está por sim, trás. Ou seja, a criança só precisou desse gatilho para cometer esse ato. E talvez os jogos, às vezes certas aplicações móveis, são simplesmente aqui. Ok, tens aqui a tua saída. E às vezes é usam isso. isso como uma saída, não é? Porque o que temos que olhar é a história da pessoa, de onde é que ela vem, a dinâmica familiar, a história da vida dela, tal como aconteceram com os assassinatos, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Noruega. É muito fácil olharmos à ponta da agulha, não é? Da ponta do iceberg, mas o mais importante é ir à profundidade, não é? Por isso que isso É muito mais torna-se fácil culpabilizar o online, as plataformas, do que tentar do que perceber. olhar realmente à raiz do problema, exatamente. Exatamente. Por É isso é mais que eu fácil. estava aqui a focar a questão dos jogos online e da parte das crianças hoje em dia estarem muito neste mundo, mas muitas das vezes temos é que perceber o que está por trás disso, não é? Porque se não percebermos isso, quando elas chegam, quando cometem o ato do suicídio, ok? Temos é que perceber, se calhar, o que é que estava antes. Não é culpar aquela criança por se ter suicidado, por jogar determinado tipo de jogos, mas sim perceber o que está para O que está por trás. trás, ouvir a criança. Por trás, ouvir a criança, que normalmente a criança, acredito que da experiência que também tens, não é ouvida. A criança, o jovem, o adolescente. Se soubesse as situações que já presenciei, ai meu Deus, esta criança, por favor, a família às vezes está Tudo. de certa forma, tão fechada e tão egocentrada Exatamente. nos seus problemas, não é? Que vem a criança como sendo o problema quando se esquecem que existe todo o sistema em si. E isto Exatamente, é e não muito percebem importante, que o isto é extremamente problema está importante. no círculo No sistema, familiar, está no sistema, está está sempre ali no no sistema. sistema, exatamente. Sempre. Acho que temos aqui mais um comentário. Eu posso fazer-te mais uma pergunta.
enquanto não sai aqui o outro comentário, é porque é que os homens morrem mais por suicídio do que as mulheres? Segundo estudos, juro que não foi eu que inventei. Eu não te sei dizer isso, porque acho isso que dava asas a uma tese de doutoramento, talvez. É incrível, mas eu tenho as minhas ideias, talvez tenha as minhas ideias que podem ser úteis. A primeira ideia é que o homem está programado culturalmente a reprimir a dor. Ou seja, quando, de certa forma, nós vemos isto porquê? Porque nós culturalmente, e eu vou falar agora como os homens, não é? Sem querer fazer distinção de géneros, mas é um papel social em termos de homem, não é? O homem desde sempre, desde teve um papel de comprimir e reprimir a dor, de modo que pudesse batalhar para proteger a tribo. Então está nos nossos, digamos, no nosso mindset arcaico, sobretudo o homem, perceber que quanto maior a dor, maior a minha honra. Quanto mais reprimir a minha dor, maior a minha honra. Quanto mais eu fazer isto, mais eu estou a mostrar o meu valor. Então cria uma espécie de um paradoxo, não é? Em que quanto mais eu me conter, mais eu protejo as pessoas. E normalmente os homens normalmente cometem suicídio, normalmente são os suicídios mais violentos, mais agressivos. E são também são os homens que às vezes têm muita dificuldade de aceder a essa dor, inclusive encontrar linguagem para ela. Porque às vezes não basta sentir, às vezes também é preciso sentir e usar as nossas instâncias neocorticais para dar sentido àquilo que nós estamos a sentir. E por vezes o que acontece é que a mulher, sem qualquer fazer distinção de género, tem uma maior predisposição para a comunicação. Quando a mulher, por exemplo, a energia feminina, o sexo feminino, ou feminino, vamos por assim dizer, pode ser no homem ou na mulher, quando se expressa-se mais com a comunicação e a informação sai, ali, de certa forma. O homem ou o masculino, tanto pode estar num homem como na mulher, não é? Tem mais dificuldade nesse sentido, parte mais da ação, por assim dizer. E a minha hipótese é que realmente o homem aprendeu a reprimir muita dor durante algum tempo. E em muitas culturas o suicídio também é visto como uma virtude, não é? Nós sabemos, por exemplo, não é? A história dos kamikazes, culturalmente, não é? Muitos homens suicidam porque salvar a sua própria honra também. E aqui é uma questão também masculina, já secular, que também, de certa forma, pode explicar um bocadinho esta discrepância. Além também da iliteracia emocional. E nesse aspecto, o sexo masculino também precisa de fazer um bocadinho esse estudo para poder ter essa abertura e não ser censurado também. Porque às vezes até os próprios pares, os homens, julgam, não é? Quando ele está a expressar emoções, olha, estás a ser um conas, estás a dizer as merdas, não sei o que, pareces uma gaja a falar, não é? E isto às vezes acaba por reprimir ainda mais a energia do homem, não é? Mas também não é, digamos, nem é tanto, não é assim neste tanto dramática, não é? Porque às vezes são questões dramáticas, mas há esta tendência de reprimir a dor, visto a repressão da dor como uma virtude. E aqui pode ser digamos, um obstáculo, por assim dizer. Mas isto é a minha leitura, atenção, isto é a minha leitura. Tem aqui um comentário da Maria que diz: aprendi muito com o Dr. Marco como ajudar. Não é uma pergunta, penso que seja. Obrigado, Maria, foi um comentário. Um comentário. Eu ia aproveitar que tu tocaste aí num... espera, já temos outra questão. Ou afirmação. Muitas vezes já esse primeiro passo também é difícil, porque as pessoas podem não querer dar a entender que estão mal, porque têm medo de parecerem fracas. A Vanessa, acho que, não sei se sou eu, já me ajudou numa fase que precisei, pois estava há muito tempo a guardar algo para mim. Disse aqui o Francisco. Acho que sim, sim. Boa, Francisco, sim, Francisco. É exatamente isso. Sim, sim. O facto de estarmos a sofrer não quer dizer que somos fracos, não é? É exatamente isso. Aqui a Patrícia Silva também partilha connosco que antes de olharmos para a criança, vamos olhar para o que está por detrás dessa criança, os pais. Era aqui que eu também ia pegar na tal literacia emocional que tu referiste há pouco, usar mesmo esse termo, literacia emocional, que é importante na família. Não é só na família, nas escolas, nos projetos como o que nós estamos agora a falar. Isso já daria outra live para falar sobre este tema, realmente, porque isto é transversal, não só, digamos, esta questão dos pais, não é? Que falou a Patrícia, faz todo sentido.
não é só relacionado com este tema que nós trouxemos aqui, mas é relacionado com muitos outros, desde em termos de problemas psicológicos, psicossomáticos, comportamentais, saúde, tudo. A relação base entre pai e mãe na nossa criança interior, a Palma diz, é fundamental. É fundamental. Mas isso já dá o tempo a outro live, certeza absoluta. Exatamente, já podemos fazer outro live. Agora, Patrícia Martins Sampaio refere: há pessoas que querem morrer, mas não têm coragem para se matar. Talvez os homens tenham mais. Talvez, ok, isto aqui baseado num julgamento, ok, temos que analisar as coisas de uma forma mais profunda. Eu acho que não é uma questão de coragem. Às vezes é uma questão de desespero, o acting out, é sentir que eu estou aqui tão comprimido que a única coisa que imaginamos, estamos aqui a segurar a garrafa, não é? Aqui a segurar e já não aguento mais, vou ter que largar. Então aí é que vem o suicídio. É quando a pessoa deixa, de certa forma, que já não tem a energia de combater aquela repressão toda, então vou ter que largar, e a melhor forma de ir avançar. Às vezes não podemos ver isto como uma questão de coragem, porque estamos a simplificar as coisas. É mesmo uma questão de impulso. É um impulso corpo biodinâmico, é um impulso dinâmico que sai. Eu diria nem de coragem, nem de género, porque acredito que nem de coragem, nem de género. Não Será podemos mesmo dizer um isso impulso. desta forma, não é? Porque está aqui uma crença limitante, o género de a pessoa que se suicida tem coragem. E nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é? A pessoa que suicida porque está em sofrimento, não é porque é um ato corajoso. Não nem será de podemos todo. dizer. Sim. Não é que eu quero dizer que a pessoa não tem essa coragem, atenção. O que eu quero dizer é que este comportamento vem de um lugar de alívio do sofrimento. A coragem talvez é a pessoa permitir-se dizer não a este ato. Isto realmente requer coragem. Dizer não, eu vou pedir ajuda. Isto realmente aí talvez necessita de coragem. Vou fazer. Mas isto é uma ideia que muita gente tem. Eu ia-te fazer uma questão, mas o Ricardo Alves, o nosso dinamizador, coloca aqui. Há uns anos atrás existiu uma famosa trend nas redes sociais de um jogo que apelava desafios suicidas, o famoso Baleia Azul, como eu referi também há pouco, onde teve como resultados algumas tragédias, principalmente nos adolescentes. O que fazer para prevenir os nossos jovens em relação a estes perigos online? A nível da psicologia, como é que se caracteriza pessoas que criam estas trends? Já respondemos, acho que já de certa forma já respondemos um pouco a essa questão que o Ricardo foi colocado já há um pouco tempo atrás, quando falaste desta questão das redes sociais. Estas trends ou isto que acontece. Ok, nós não conseguimos controlar isto em primeiro lugar, não é? Nós não podemos ter uma polícia castradora tipo PID que vai em cima da internet, porque senão isso tinha que se aplicar a tudo, não é? E diz assim, nós não podemos criar estas trends. Isso é impossível e vai contra, digamos, a nossa ética humana, não é? Nós impedimos fazer essas coisas. Agora, acaba por ser, digamos, janelas de escape em crianças em sofrimento. A verdade é essa. O problema não são as trends. É que isso estávamos a dizer há bocado, não é? É o que é que está por detrás da criança que procura essa janela de escape, esse acting out, o uso dessas trends, esse tipo de autoagressividade, esse escape, não é? E isto tem de ser uma análise que cabe à sociedade, à comunidade, à sociedade civil, aos psicólogos, aos terapeutas sociais, a todos os nossos profissionais que informam que realmente que nós não podemos estar a olhar para a rama quando o problema está na raiz. Porque quando estamos a olhar as trends, estamos a olhar as ramas, estamos a olhar as folhas. Nós não vamos cortar as folhas porque elas vão nascer mais. Nós temos que olhar a raiz. E aí é que está realmente a solução. Certo. Marco, já terminamos aqui o nosso tempo. Eu não te vou perguntar o que dizem os teus olhos, porque não faz parte da entrevista, mas queria-te agradecer por estares aqui connosco, partilhares a tua forma diferente, a tua visão sobre a psicologia, sobre também o suicídio, connosco, com quem nos tenha estado a ver. Espero que de alguma forma isto possa
fazer sentido na vida de alguém, que seja Espero bem um que sim. alerta, Espero bem que sim, profundamente. que venham a Nem seguir que seja pedidos de só uma ajuda, pessoa, nem que seja só uma pessoa, basta. já é uma vitória, já é uma Basta, vitória. já é uma enorme vitória. A Maria Martins está-nos a dar os parabéns por esta live. Obrigado. Obrigada, Maria. Obrigada, Marco. Espero brevemente, quem sabe, voltarmos a fazer uma live sobre outro tema, também sim. pertinente ou não pertinente. Sim, Muito obrigada por este momento de estarei aqui partilha. disponível para o convite, se for útil. Eu reservo também o meu tempo para ajudar também a informar, também dar a minha visão, não é? Não é que de certa forma seja detentor da verdade, não sou um científico nem um académico, simplesmente é um profissional que também tem um lado humano, não é? Que também passa por estas Exatamente. situações, mas espero que seja útil para toda a gente. Obrigada em nome do Projeto Chegado ao coração Viragem. de muita gente. Em nome de Verdades do Corpo, e Marco Sousa também agradeço o convite. Do Projeto Viragem e da Cruz Vermelha Portuguesa Gondomar Valonca, agradecemos muito o facto de teres tido este momento de partilhar aqui connosco de forma tão aberta, tão tocado lá, tão perceptível, que não foi necessário usarmos aqui aqueles termos muito técnicos, e que foi uma conversa descontraída e que espero que venha a despertar novas realidades também nos nossos colegas. Obrigada, Marco. Obrigado, Bel. Um forte abraço a toda a gente. Obrigada a todos e a todas pela participação, e até ao próximo Conversa Cão. Obrigado, até uma próxima.